melhorando, graças ao bom Deus. Tenho me restabelecido muito bem, 6 quilos a menos e saúde a mais. O motivo dessa transmissão se deu pelas mensagens que continuo recebendo, pelos questionamentos e indagações a respeito da minha ausência na comunicação que habitualmente eu fazia com mais intensidade do que agora. O principal motivo eu já expliquei, se deu pelo fato da minha saúde, e o segundo é que entendo que já passou da fase do despertar. Tá tudo nítido, claro, transparente. Quem não enxergou até agora é porque não está querendo enxergar. Quem ainda busca na figura de personagens ou de um possível super-herói a ferramenta, os mecanismos para que nós possamos um dia termos uma sociedade mais justa, esse daí eu não vou conseguir atingir, então é perca de tempo e perca de energia da minha parte. Mas eu não posso dar as costas às pessoas que me procuram, que acreditam em mim e que enxergam na minha pessoa, que compreendem que a minha voz pode ainda refletir aqueles anseios que fazem parte deles mesmos. E o que eu quero dizer aos senhores? Eu não consigo assistir reunião de Câmara Municipal mais, não consigo me dedicar para ouvir aquelas vozes que me causam náuseas. E os senhores sabem bem, sai um vereador, entra um assessor jurídico que continua aí fazendo essa patifaria sem precedentes. Então as peças só vão mudando de lugar e o cenário continua cada dia de mal a pior. E eu tô vendo aí através de prints, de mensagens, de questionamentos que me chegam e de pedidos para que eu tenha atenção aos grupos de WhatsApp que estão discutindo a respeito de determinada situação, tendo em vista que eu já não consigo acompanhá-los mais com a assiduidade que eu fazia, mas o que está sendo tratado é muito importante, diz respeito ao bem-estar dos nossos velhinhos, e aquele que não tem sensibilidade para com um idoso, para com uma criança especial ou uma pessoa especial, o que ele está fazendo na política? Então eu não estou me eximindo da responsabilidade de vir a público e dizer aquilo que eu penso, e não estou dando as costas de maneira nenhuma às questões políticas importantes da nossa cidade. Eu só estou precisando de um pouco mais de tempo para restabelecer minha saúde. Eu ainda tenho alguns afazeres que eu tenho obrigação, mesmo que eu possa trabalhar aqui no conforto da minha casa, mas eu tenho objetivos a cumprir, entre outras coisas de ordem pessoal. Mas eu resolvi tirar um tempo agora nesse intervalo do almoço para tratar a respeito da questão do Lar São José. E eu chamo a atenção dos senhores para duas leis, respectivamente, de 2022 e 2023, ou seja, leis muito recentes. Uma que trata da instituição do Fundo Municipal do Idoso no município de Guapé, conforme especifica 2022, e a segunda, que é uma lei mais recente ainda, que trata a respeito das subvenções orçamentárias. 2023. Para refrescar a memória, subvenção orçamentária é a fonte de recurso que o município executivo deixa separado para que ele possa utilizá-la para auxiliar a manutenção de associações importantes para a nossa gente, para a nossa população, tais quais Santa Casa de Misericórdia, a APAI, Lar São José ou Vila Vicentina. Infelizmente, eu tomei conhecimento, eu não vou trazer isso como uma certeza, porque eu ainda não consegui obter a documentação necessária, principalmente pela incompetência contínua do poder público em não atualizar o site de transparência. Então, nos dados abertos que haveriam de ter ali disponível todos os empenhos que foram feitos, todos os pagamentos, só temos
até dezembro de 2023. 2024, já estamos aí passando do mês de abril e não temos absolutamente nada lançado. Então eu não sei dizer com precisão, com assertividade, se foi repassado dinheiro para aquela associação duvidosa, associação do prefeito, se é que os senhores me entendem, cuja associação detinha ou detém na lei orçamentária, eu não vou conseguir encontrar aqui agora, porque senão eu vou me perder do assunto principal. Sempre, todos os anos, na ordem de 1.700.000, quase raspando 2 milhões de reais. Ou seja, uma associação muito importante para a população guapiense. Manter a FAG, 1.700.000, 2 mil reais é muito importante. Vila Vicentina, deixa para lá. Que importância tem os nossos velhinhos? Santa Casa de Misericórdia? Ah, deixa para lá, não tem problema nenhum. Quem tiver passado pela situação que eu passei, corram lá para a Ilicínia, porque lá tem estrutura, tá? Eu aconselho os senhores a fazê-lo. Então, trazendo aqui a lei específica número 30.082 de dezembro de 2022, então observem que é uma lei muito recente. Ela mostra que na subvenção orçamentária votada pelos nobres parlamentares, o recurso destinado a ser destinado para Vila Vicentina era 200 mil reais. Eu duvido muito que, se porventura esse recurso chegou à instituição Vila Vicentina, que a instituição esteja passando por uma situação tão delicada quanto tem chegado ao meu conhecimento. Então a questão que fica é: aonde estão a maioria dos parlamentares para questionar isso? Ao prefeito interino. O dinheiro foi repassado? Sim? Não. Foi? Quando? Quanto? Foi repassado os 200 mil? Ou só passaram 10, 20, 30 e estão enrolando com o resto? Se estão enrolando, por quê? Porque para a Associação Pro Guapé eu sei que já foi repassado. E eu não tenho absolutamente nada contra a Associação Pro Guapé. Até entendo que tenhamos que investir sim em cultura. Agora, saibamos elencar prioridades. Se eu estou doente, primeiro eu preciso pagar os meus remédios. Deixa a cervejinha do final de semana para depois. Tudo é uma questão de prioridade. Então, caberiam aos nobres parlamentares esses questionamentos, mas questionamentos verdadeiros. Não é ficar aí fazendo firula em reunião, falando com palavras pomposas, que tentam, né, na verdade, porque não conseguem. E a maioria deles, obviamente, eu sei que existem ali movimentação por parte de um ou dois, no sentido de cobrar do Poder Executivo para que faça o repasse para a Vila Vicentina, para poder auxiliar nos cuidados para com os nossos idosos. A segunda questão: o que estão fazendo ambos os assessores jurídicos, que ganham relativamente, diga-se de passagem, relativamente não, muito bem pelo péssimo serviço que prestam, todos dois fazendo política, um no Executivo e o outro no Legislativo, com aquele juridiquês barato, sendo que poderiam concentrar os seus esforços, utilizando do contato contínuo, né? Se bem que não é tão assim, tendo em vista que não são todos os vereadores que vivenciam a Câmara Municipal. Mas olha, eu sou advogado da Câmara Municipal, senhor vereador. O senhor não quer fazer um requerimento para ser oficiado ao Ministério Público? Porque eu já estou constrangido de procurar o Ministério Público, tendo em vista todas as denúncias que fiz e todas as denúncias que foram aceitas. Então chega num ponto, olha, o Tiago denunciou as transações sórdidas de núcleos urbanos em área rural, enquanto o ex-assessor jurídico, hoje atual procurador jurídico, defendia. E hoje o resultado está aí, prefeito e parte do bando presos. Então quem estava errado? Eu ou o procurador jurídico municipal? Mas eu fui lá, denunciei o incêndio. Já houve aí o julgamento, já houve transação penal a respeito disso. Denunciei aí essa cobrança absurda na taxa para coleta de resíduos sólidos que é cobrada na nossa conta de água. Denunciei as balsas. Entrei com ação civil pública. Denunciei a negligência em buscar os nossos alunos nas comunidades de Volta Grande e Areias. Já houve também uma manifestação do Ministério Público acerca disso. Então fica eu, como chato toda hora, perturbando, batendo a porta do Ministério Público, buscando auxílio através do órgão
fiscalizador, porque não temos fiscais. E os políticos que temos estão preocupados com o quê? Gastar gasolina, contar mentira e ficar apontando o dedo como se eu fosse o único que não aceitasse as patifarias. Preocupados como se eu estivesse tomando medidas para falar aquilo que eu nunca tive receio de falar publicamente. Como se eu precisasse utilizar de perfis fakes para poder expressar aquilo que eu penso. Então temos aqui duas leis que tratam a respeito da segurança dos nossos velhinhos. Em especial, a lei que institui o Fundo Municipal de Iguapé, conforme especifica, ela trata no seu último artigo, no artigo 14, o Fundo Municipal do Idoso será extinto mediante lei, não tem lei que fez a extinção do Fundo Municipal, e mediante decisão judicial. Não houve nenhuma das duas. O Fundo Municipal do Idoso terá vigência por prazo indeterminado, ou seja, ainda está vigente. O saldo financeiro apurado no balanço do Fundo Municipal do Idoso será incorporado em seu orçamento e poderá ser utilizado no exercício subsequente, ou seja, nos exercícios atuais. Nada disso aconteceu. Será que temos alguns políticos com boa vontade suficiente para mexer as suas bundas ao menos uma vez na vida e buscar utilizar da saúde, dos recursos financeiros, do tempo a favor da população guapense, além de fazer política rasa contando mentira para a população? Será que é pedir demais que aqueles que almejam um local como representantes, seja no executivo ou no legislativo, possam se movimentar acerca dessas situações que acontecem? Ou isso vai ficar a cargo apenas de boas pessoas, como aconteceu ontem lá na Câmara Municipal, através da figura de uma mulher pela qual eu tenho muito respeito, que falou poucas e boas para aqueles patetas? Alguém pode se dispor a ajudá-la? Será que tem algum dos pré-candidatos aí a prefeito municipal dispostos a auxiliá-la nessa nobre missão de cuidar dos nossos velhinhos? Porque eu sempre estive disponível. Agora, os mecanismos que eu tenho, eu utilizo. Até quando vai ser necessário eu continuar concentrando os meus esforços, eu perder a minha paciência para esse grupinho do amor ficar me taxando de pessoa sem equilíbrio e sem maturidade? Maturidade é o quê? É assinar laudo para fazer cirurgia para gente de Jacuí? Isso é maturidade? Maturidade é o quê? É endossar cirurgias para gente de Pratápolis? É andar no cabresto de uma ex-secretária de saúde que quase foi presa e, quiçá, tomara a Deus que chegue a isso, caso a justiça entenda que houve sim a necessidade? Ou ficar de braços cruzados, recebendo seus gordos salários, vendo um ultrassom parado na caixa e esperando que a Santa Casa ainda pague para este fazer o curso para poder operá-lo? É muito simples fazer essa política que eles fazem. Chega a ser banal. Basta ter aqueles que dispõem do bom e gordo capilé, sabe? Aqueles deputados que já têm o curral estabelecido aqui, que vieram e abraçaram. Estamos aqui com o prefeito Nelson e vamos unir forças. E hoje une forças com o outro lado. E continuam aí todos apáticos, numa letargia sem explicação. E enquanto isso, você e eu, pagando o salário de assessor jurídico da Câmara Municipal, pagando o salário de procurador jurídico do município, para quê, eu pergunto? Para que esses possam ajudar os seus chefes a fazerem política? É essa a função dos nobres servidores públicos? E quando aparece alguém que não tem paciência com tamanha ineficiência, quiçá incompetência e imoralidade para com a postura de ambos, o que acontece? Processa o louco. Processa a esposa do louco.
O problema foi a garrafinha de água que ele tomou, que era do Celcinho. Bom, para quem ainda acha que é pessoal, francamente, você que ainda acha que eu faço isso como ataque pessoal, você merece sim. Você merece assessor jurídico da estirpe desse que temos, procurador jurídico da estirpe desse que temos, e essa leva de políticos da estirpe que temos. Aí na hora que o seu carro, na hora que você chegar em uma santa casa e precisar de estrutura, aí vocês lembrem-se dessas pessoas. Lembrem-se desses personagens, desses políticos que abraçaram o prefeito preso e que hoje só mudam o personagem. É como se fossem homens e mulheres vagabundas, que cada dia tá com um, com outro, com um, com outro, e tá pouco importando. Eu, graças a Deus, vivo muito bem com a minha mulher, amo incondicionalmente, e é a única que eu quero do meu lado. E é por isso que a gente vive tão bem. Enquanto o político não aprender a amar a população a qual ele serve, enquanto o político não aprender a amar a sua cidade, sem visar antes de mais nada os próprios interesses, nós continuaremos tendo políticos mequetrefes, quiçá criminosos, como aponta as investigações do GAECO. Então, pessoal, para concluir aqui, peço que quem puder, contribuam cada um da sua forma. Os nossos velhinhos carecem de respeito. Deixo público aqui os meus parabéns a quem teve coragem de ir à Câmara Municipal ontem e dizer o que precisava ser dito. E deixo mais público ainda a minha mais veemente repulsa acerca da postura desses políticos de quinta categoria. Leiam, estudem um pouco mais. Vejam como é formado o nosso orçamento e como isso tem sido utilizado. Mostrem isso à população, porque a única coisa que pode ajudar a nossa gente a sair desse buraco é informação. Teatro e encenação só vai continuar trocando as figurinhas. Furnas, Cocafeg e assim sucessivamente. Grande abraço a cada um de vocês, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.